Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a sua TV Câmara de Tupã. TV Câmara recebe. E hoje recebemos aqui no nosso estúdio Luana Baiotto, ela que é chefe do Procon de Tupã e vai falar para a gente tudo sobre essa questão dos bancos, o direito do consumidor, quando esse direito deixa de ser atendido, o que nós podemos fazer, o que o Procon tem feito e como nós podemos avançar para que os nossos direitos sejam respeitados. Você está no TV Câmara Recebe, Luana. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Essa é a casa do povo, essa é a sua casa. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho e passar essa informação que é tão importante para as pessoas, para os consumidores, saber quais são os direitos que eles têm, às vezes, em situações na qual eles estão um pouco confusos ou que eles estão numa situação de dificuldade, né? É muito bom estar sempre podendo orientar. Luana, uma das inquietações muito grandes, né, inclusive foi tema, né, da nossa pré-entrevista e tema do nosso programa hoje, é a questão dos bancos, os serviços financeiros no geral. Tem vários recortes sobre isso, sobre os serviços financeiros, tem a questão dos empréstimos, tem a questão dos serviços por telefone que os bancos têm prestados e outras empresas, mas aquele atendimento presencial ele continua bastante complicado, né, para o consumidor. É verdade. Muitos consumidores reclamam constantemente a respeito da dificuldade que é ter o seu pedido atendido na agência presencial do banco. Então isso é realmente uma pauta que a gente recebe bastante lá no órgão. E tempo hoje é muito precioso, né? Sempre foi, hoje mais ainda. E as pessoas reclamam especificamente dessa questão da demora para esse atendimento, é isso? Eles reclamam bastante, não só da eficiência do serviço, mas também da demora em poder ser atendido, ficar esperando na fila, às vezes lá fora no sol, né, num tempo que não ajuda muito, né? Muitas vezes consumidores idosos, com dificuldade de locomoção, que ficam lá numa situação bem complicada, né, às vezes. E você usou a expressão consumidor, né? Para o Procon é o cliente, é o consumidor. Agora, os bancos, eles têm uma malandragem, e você que está vendo a gente já deve ter percebido isso, eles tratam muitas vezes diferente. O cliente, aquele que tem um contrato com eles especificamente, algum contrato de serviço, seguro, que é correntista naquela agência, e aquele usuário que não tem um contrato com aquele banco, mas necessita de um serviço que aquele banco oferece. Vocês já detectaram essa tentativa do banco de diferenciar pessoas? A gente já observou situações na qual o banco ele tenta justificar isso, mas não pode. O consumidor que está na agência bancária buscando a prestação de um serviço que o banco oferece, independente de ele ter ou não contratação com o banco, ele é um consumidor na agência, então ele tem os mesmos direitos daquele que tem contratação com o banco. Então ele deve ser tratado de maneira igual. Aqueles serviços sociais, por exemplo, Ana, são muitos, né? Mesma coisa, se o banco ele disponibiliza esse serviço, qualquer consumidor que está lá buscando acesso, ele deve ser tratado de maneira igual. Muitas vezes acaba tendo esse tratamento diferenciado desde a entrada já. Identificar esse cliente não é errado, né? O banco pode fazer a identificação, mas não pode discriminar. Ele pode até identificar, mas isso não pode interferir na forma do atendimento, né? O consumidor está lá em busca de atendimento, ele deve ser atendido de maneira igual, independente de ter ou não serviço, de ter ou não conta, cartão com o banco. O banco presta o serviço, o cliente está lá para usufruir dele. Agora, Luana, aos 20 anos, talvez até um pouco mais, vários municípios tentaram regular essa questão da espera nos bancos. Ficou conhecido como a lei dos 15 minutos, porque via de regra era por 15 minutos. Né? Alguns municípios flexibilizavam diferente. Como é que é Tupã? Qual é a legislação, qual é o arcabouço legal do âmbito municipal que nós temos para tratar essa questão da demora para o atendimento no banco? O município de Tupã, ele legislou a respeito desse tema, né? Ele criou a Lei 3.935 de 2001, que fala justamente a respeito do tempo de espera razoável para o atendimento no setor de caixa nos bancos. Então, segundo esse artigo, né, foi estipulado em dias normais os 15 minutos para atendimento e em dias de pagamentos de tributo, dias de pagamentos de servidores públicos municipais, federais, estaduais ou vésperas de feriado, foi estipulado o tempo de 30 minutos para atendimento. Certo. E isso é cumprido? A grande maioria dos bancos, acredito que se esforça para cumprir, mas caso o banco não esteja cumprindo isso, é estipulado na própria lei que o consumidor tem o direito de registrar a denúncia, né? Que aí os fiscais vão fazer a verificação, o banco vai ser notificado para apresentar as justificativas dele e para melhorar o serviço. Caso esse serviço não seja melhorado, ele pode vir até a ser multado. Agora tem uma pegadinha aí, né, Luana? Porque essa lei, quando foi criada, ela tratava
dos caixas. E naquela época, a demanda principal dentro da agência era efetivamente nos caixas, né? O que mudou nesses últimos anos em relação a isso? A lei ela é específica a falar do setor de caixas, porém isso não exclui do banco a obrigação de prestar um serviço adequado também no setor de mesas. Então, se o banco está lá prestando o serviço de atendimento às mesas, mesmo que seja um serviço mais especializado, mesmo que o tempo às vezes seja um pouco maior, ele ainda deve ser um serviço de qualidade. Então, mesmo que a lei municipal não fale a respeito disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo 20 determina que os estabelecimentos devem prestar um serviço de qualidade. Então, caso o serviço prestado pelo banco não esteja sendo de qualidade, o consumidor ainda assim tem o direito de registrar a demanda e denunciar. Sim, então quer dizer, além da lei municipal, o Código de Defesa do Consumidor também pode ser aplicado. Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei bem ampla, né? Ele fala muito sobre princípios dos direitos do consumidor de uma forma mais ampla. Então, sempre que às vezes uma lei específica não tratar sobre uma matéria, a gente pode buscar o Código de Defesa do Consumidor para tentar enquadrar a situação do consumidor. Qualidade. Qualidade, com certeza. Qualidade e tempo razoável. Porque se essa espera demora horas, né, fica ali configurado já que não há qualidade. Né? Sim, com certeza. Assim, mesmo sendo um atendimento especializado, o banco ele tem que ter funcionários em quantidade suficiente para prestar esse serviço e também prestar ele num tempo que seja aceitável, porque não é aceitável o consumidor ficar muitas horas esperando por um serviço. Então, caso o consumidor, durante o momento que ele está na espera, acha que ele não está recebendo um serviço de qualidade, ele pode registrar a denúncia que vai ser verificado. É o PROCON, o canal, no município, ou também tem algum outro serviço da prefeitura que atue nesse caso? É centralizado no PROCON, né? Explica um pouquinho pra gente. Reclamações o consumidor pode levar ao PROCON e também às agências reguladoras, né? Ele pode registrar a denúncia tanto no PROCON, como também buscar, no caso dos bancos, o Banco Central, que também pelo site dele recebe denúncias de má prestação. A gente vai dar todos esses canais de atendimento, né, para você que está acompanhando. Então, todos os canais de atendimento, site, horários, locais, a gente vai falar já sobre isso, especificar melhor. Né? Agora, Luana, o banco público e o banco privado, para o PROCON, evidentemente, tem diferença nenhuma. Né? Mas quando eles respondem ao PROCON, essa resposta ela é diferenciada? Vocês percebem esse perfil ou não? Não, nesse caso não tem muita diferença, porque ambos estão prestando um serviço e ambos atendem a relação de consumo. Então, sendo público ou privado, o próprio Código de Defesa do Consumidor... O público ele não é mais sensível? Não, nesse sentido é a mesma coisa. Infelizmente não. Sempre. O tratamento é o mesmo, porque o Código de Defesa do Consumidor também fala que os serviços públicos devem sim prestar um serviço adequado. Também é um direito do consumidor. Sim. Então, independente de ser um banco público ou um banco privado, ele está prestando um serviço ao consumidor e, por isso, ele está dentro do Código de Defesa do Consumidor e deve respeitar todos os artigos que estão previstos lá. Vocês tiveram muitos problemas durante a pandemia e como que essa situação se assentou depois? Durante a pandemia foi regulamentado pelo Banco Central uma flexibilidade nos atendimentos, justamente pela necessidade de distanciamento. Se solicitou que os consumidores evitassem ir presencialmente às agências para que não corresse o risco de contaminação. Então, houve uma flexibilidade maior, mas ainda assim a observância da qualidade do serviço, né? Era mais flexível, mas também não podia ser abusivo, né? Não podia ter um tratamento abusivo ou degradante que o consumidor que estava lá buscando atendimento, mesmo porque muitos consumidores, às vezes de idade ou de situação menos favorável, não têm conhecimento ou condições de utilizar meios digitais, que era o que se era solicitado na época. Então, continuou-se o atendimento presencial e deveria ser prestado com qualidade. E as denúncias chegaram, né, para vocês. Sim, mesmo com o PROCON também, né, sofrendo com a questão da pandemia, sendo obrigado a ter canais alternativos, as pessoas ficaram bem revoltadas aí na época da pandemia, principalmente o sol, né? Sim. Não deixava as pessoas entrar na agência, a pessoa ficar fora do prédio. E aí tudo é culpa da pandemia, né? Alegava-se pandemia para fazer novos procedimentos, que às vezes procedimentos que eram bastante degradantes, né? Tem que se ter um atendimento de qualidade. Independente da situação social que a gente se encontrava, uma situação de pandemia, foi-se cobrado dos bancos que eles prestassem um serviço de qualidade. Nem que para isso fossem tomadas medidas, que, mesmo que não impedisse a existência da fila, pelo menos fornecessem ao consumidor que estava lá aguardando um pouquinho mais de qualidade. E há quem pensa, né, que a tecnologia resolveu toda essa questão, que falar em fila de banco é uma situação antiga. Mas não, né, Luana? Tem muitas pessoas que não têm acesso a uma boa conexão, ou não tem nem o conhecimento para utilizar ali uma ferramenta digital. Realmente ela precisa estar no banco, ela precisa ir lá, ela precisa de ajuda. Né? É verdade.
como pode se ver, a lei é de 2001, então a gente vê que isso já é um problema que é enfrentado pelos consumidores há muitos anos. As ferramentas digitais, elas vieram realmente para facilitar o acesso a esse serviço. Permite que muitos consumidores possam fazer as coisas sem sair de casa ou pela palma da mão no celular. Facilita bastante, mas não impede que o serviço fornecido pelo banco na agência bancária continue sendo de qualidade. Quando ocorrem essas alterações nos programas governamentais, como teve, né, o auxílio emergencial, agora está havendo uma alteração de valor, né, em outro benefício também, que muita gente recebe. Vocês sentem essa pressão de demanda lá no PROCON? O pessoal costuma reclamar de espera, de demora, de muita gente procurando bancos? Com certeza, quando acontecem essas questões de pagamentos de benefícios, mais pessoas vão até a agência, né? O que acaba ocorrendo uma fila maior, uma dificuldade maior no atendimento. Então há aí um sinal de alerta para os próximos meses, né? Porque muita gente está nessa transição com a expectativa de pegar um valor maior, ou quem não estava cadastrado também está tentando buscar, né? E aí é uma demanda que vai desaguando com certeza no PROCON, né? Muitas vezes envolve apenas uma agência, um banco, né, uma bandeira, mas mesmo assim gera demanda lá para vocês. Mas gera aumento de procura de qualquer forma, porque às vezes o consumidor que está indo até um banco buscar um serviço geral, por exemplo, um pagamento no setor de caixas, observa que um banco está lotado, às vezes ele vai para o outro, então aumenta também a procura do outro banco. Tá certo, Luana. Daqui a pouquinho a gente continua esse nosso bate-papo, vamos fazer um rápido intervalo. A TV Câmara Recebe de hoje está com Luana Paiotto, ela que é a chefe do PROCON de Tupã e está esclarecendo tudo para a gente sobre essas questões de filas nos bancos, demora para atendimento, e já ela vai detalhar para a gente essa questão da multa. Tem multas. As empresas, as agências bancárias, né, as grandes corporações bancárias, elas não estão acima da lei, não. Isso aí elas podem sentir no bolso, esse descaso com o consumidor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes, todas as informações, e você vai ver também os canais de atendimento para você refazer a sua reclamação.